Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Para você que segue meus endereços na web. Eu tenho o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e se você digitar Paulo Roberto Maciel, chega lá aos meus endereços, ao Facebook, ao Instagram, ao YouTube, com mais de 10 mil vídeos à sua disposição. Edição de terça-feira, 9 de julho de 2024. Mês de julho é o mês 7. Mês número 7, com 31 dias, hein? No mês julino continuam as festas caipiras, os populares arraiás. E não vejo aqui no calendário feriado nacional. Principais santos: São Tomé Apóstolo, São Bento, Santa Maria Madalena, São Tiago Maior e São Cristóvão, São Joaquim e Santa Ana. Está vigendo a estação do ano do inverno brasileiro. A fase da Lua, que começou no dia 5, neste dia 9 permanece, né? É mais ou menos uma semana que permanece a fase da Lua. Então começou o dia 5, estamos no dia 9, são 4 dias apenas. Lua nova, hein? Para quem corta o cabelo de acordo com a lua, quem faz dieta conforme a fase lunar. Tem gente que planta também feijão, arroz, trigo, depende, né? Tem gente que planta conforme a fase da lua. Milho, né? Milho é muito plantado pelos agricultores. Estamos passando 191 dias do ano, faltando 175 dias para terminar 2024, neste ano bissexto, que tem um dia a mais, 366 dias. Na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, é vivenciada a 14ª semana do tempo comum, que começou no domingo. E temos aqui alguns santos de devoção neste dia: Santo Agostinho Zaurong e companheiros, Santa Paulina, Santa Anatólia, Santa Everilda e São Nicolau Pic. No mundo secular, é dia da Revolução Constitucionalista, dia do aniversário de Boa Vista e dia do médico oncologista. O médico oncologista é aquele que cuida de pessoas com tumor maligno, com câncer, não é? Então, o médico oncologista é muito importante na nossa vida. Vamos refletir agora? Estamos labutando voluntária e desinteressadamente para você que nos segue, fazendo notícias, preparando esse web jornal diariamente. E agora eis uma frase num estúdio fitness, uma academia de ginástica, no popular: tenha concentração, memória, raciocínio e autoestima. Tudo isso é proporcionado pela academia, hein? Concentração, memória, raciocínio, autoestima. Autoestima eu tenho certeza, né? Quem faz academia está com autoestima lá em cima. Outra reflexão: a morte passou para todos os seres humanos, porque todos pecaram. Quem não peca? Quem não pensa mal uma vez ou outra de uma pessoa, de uma situação? Nós temos esse mal na cabeça que nos faz, de vez em quando, ter reflexões ruins. Bem, mas vamos lá, as manchetes. Algumas manchetes aqui do Web Jornal do Paulo Maciel, de 9 de julho de 2024, terça-feira. Milei visita o Brasil e se encontra com Bolsonaro. Jovem de 18 anos é assassinado em bairro de Cariacica. Minha nossa, 18 anos apenas. Num bairro cariaciquense. 15 passageiros se ferem em grave acidente de ônibus do Transcol no Espírito Santo. Homem morre em hospital da Serra após esfaqueado no interior. Mais de 4.200 óbitos por dengue no Brasil em meio ano de 2024.
Brasil se despede melancolicamente da Copa América 2024. Sepultado o corpo de sargento PM assassinado em Cidade do Espírito Santo. Cantor Sérgio Reis hospitalizado com problemas coronarianos. Ex-PM é executado em seu ferro velho no município de Vila Velha. Olha só, gente, quanto crime de homicídio, hein? É triste isso. Não se pode eliminar uma vida humana. Descontos indevidos no INSS são investigados. Roubo de cargas aumenta no Espírito Santo. Motoqueiro morre no início da manhã no trânsito da Grande Vitória. Traficantes atiram a esmo e provocam medo em bairro vitoriense. Golpe do consórcio resulta em empresas lacradas no Espírito Santo. Mercadorias irregulares no valor de 8 milhões são apreendidas na alfândega do Espírito Santo. Minha nossa, hein? A alfândega fiscalizando. E um acidente com 10 mortos é registrado em São Paulo. Isso foi no último fim de semana. E eu passo para vocês neste web jornal de terça-feira. Olha, falando em terça-feira, tem celebração eucarística, hein? Neste dia 9, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina, em frente à Praça Frei José. A missa será presidida pelo padre David José Langa Lopes, que é o vigário local. Se você quer, às vezes, colocar intenção, missa de sétimo dia ou outra informação, o telefone da Secretaria Paroquial é 2102-5010. Se você quiser ir presencialmente, fica na entrada da Catedral. Temos a Paróquia Santa Clara dos Franciscanos, no bairro São Vicente, com o telefone 3722-6249. No bairro vizinho, que também pertence à mesma paróquia, no bairro São Judas Tadeu, funciona o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que tem missa diariamente às 7 horas. Olha que bênção, hein? Todos os dias, 7 horas da manhã. E aos domingos, isso até sábado, aos domingos a missa começa às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 3721-0864. Agora, para saber alguma informação da Matriz Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, na zona norte de Colatina, o telefone é 99507-2251. Meu segundo município, Vila Velha, temos o Santuário Divino Espírito Santo, na zona central. O telefone para saber horário de missa ou colocar intenções, atenção, é 3329-1266. Agora eu quero falar para você que está desocupado, está ocioso, mas está a fim de ser fichado numa empresa? Então vamos lá. O Cine é uma repartição pública que intermedia a contratação dos desocupados e situa-se na Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro de Colatina. Então você que é da região de Colatina pode procurar o Cine num local muito tranquilo, com as ofertas de vagas num painel externo. Muito fácil, é a avenida principal. O telefone é 3721-7102 e o DDD de Colatina é 27. Agora a cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no fechamento dos negócios, na segunda-feira, 8 de julho de 2024, abrindo a semana. O café arábica bebida dura, saca de 60 quilos do produto em grão no atacado, R$ 1.314. O café subiu por causa da subida do dólar. E com isso, quem perde é o nosso real, perde valor aquisitivo. O arábica bebida Rio, R$ 1.134. Conilon bica corrida tipo 78, R$ 1.207. O dólar fechou em alta, hein? Na segunda-feira, 0,2%, cotado a R$ 5,47. Já a Bolsa de Valores de São Paulo teve alta de 0,2% a 126 mil e pouco mais de 400 pontos. 126.419 num dos sites que eu pesquisei. Mas a discordância de números
nos sites diversos de economia. Olha, falar em economia, a Petrobras aumenta o preço de combustíveis. O preço da gasolina aumenta 7,1% e sobe 20 centavos por litro, ou seja, R$ 3,01 nas refinarias. Esse é o valor na refinaria. Existe a mistura obrigatória de álcool anidro em 27%. Assim, o valor final esperado nas bombas é de mais 15%, não, mais 15 centavos, segundo uma análise de projeção. Agora, em Colatina, o preço do litro da gasolina, antes da majoração, antes do aumento da Petrobras, estava em torno de R$ 6,00 em boa parte dos postos, né? Porque é livre o preço. É de acordo com o custo do comerciante. O botijão de gás teve aumento de 9,8%, de R$ 3,10, com o botijão de 13 quilos sendo comercializado para a distribuidora por R$ 34,70. Na verdade, com a incidência de vários tributos, o botijão chega ao consumidor por valor acima de R$ 100. É entregue em domicílio, né? Normalmente é entregue por motoqueiros, motociclistas ou motoboys, como se fala popularmente. Previsão de tempo agora, atenção, o Incapé prevê para esta terça-feira, 9 de julho de 2024, no Espírito Santo, tempo aberto em grande parte do território. Possibilidade de chuvisco rápido entre a madrugada e manhã, somente no litoral nordeste capixaba, Linhares, São Mateus e Conceição da Barra, com abertura de nuvens ao longo do dia. Nas demais regiões, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural, não há previsão de chuva. Ventos fracos a moderados no litoral, com chance de rajadas intensas no litoral sul. Na Grande Vitória, a temperatura varia de 17 a 30 graus. Então, a mínima, 17 nesta terça. Máxima, 30 graus. 30 graus é calor, né? Agora, 17 é bem amena. Futebol masculino, Série A. Atenção, tabela e resultados de jogos. 15ª rodada do Brasileirão. Foi realizada no sábado e domingo. Sábado, dia 6, Flamengo 1 e Cuiabá também 1. Então, houve empate nesse jogo, né? Infelizmente, o Flamengo não ganhou. Eu gostaria que o Flamengo tivesse ganhado, né? Mas houve empate. Eu sou flamenguista, meu primeiro time, e o segundo time é o Palmeiras. Todo mundo tem um segundo time. Quando o time principal sai fora, né? Você tem que torcer por alguém. Então, né, fica meio triste. Seu time sai fora, você não torce por mais ninguém. Então, meu segundo time é o Palmeiras. Primeiro é o Flamengo. 1-1, então, com o Cuiabá no Maracanã no sábado. E o São Paulo também jogou no sábado com o Bragantino e venceu por 2-0. Gols de André Silva e Luciano da Rocha Neves. Isso foi no Morumbi. Esse jogo foi no Morumbi. No dia 7, domingo, 16 horas, teve Cruzeiro 3-0 no Corinthians, hein? Goleada. Cruzeiro 3-0. Juventude também goleou o Grêmio 3-0. Palmeiras venceu o Bahia por 2-0. Fortaleza venceu o Fluminense por 1-0. Botafogo goleou o Atlético Mineiro por 3-0. O Vitória venceu o Criciúma por 2-1. E o Atlético Goianiense perdeu para outro Atlético Paranaense por 2-1. E houve ainda a partida em que o Vasco venceu o Internacional por 2-1. O rubro-negro, Flamengo, soma 31 pontos e lidera. Os vice-líderes são o Palmeiras e o Botafogo, ambos com 30 pontos ganhos cada um. Então, Verdão e o Botafogo são os vice-líderes, chegando perto do Flamengo, hein? 30 pontos, Flamengo 31, 1 ponto de diferença. Vamos ver a rodada aí desta semana. Olha, jovem assassinado no Espírito Santo em bairro cariaciquense.
Um jovem de 18 anos de idade, Gabriel Oliveira da Silva Santos, foi assassinado dentro de uma barbearia no bairro Graúna, no município de Cariacica, na Grande Vitória, Espírito Santo. Ele nem chegou a receber o serviço de corte de cabelo. Foram disparados diversos tiros contra o jovem por volta das 19 horas. A vítima letal morou no quintal da barbearia, o qual deixou há 2 meses. Isto foi no último fim de semana, gente. Meu Deus do céu. Uma pessoa tão jovem, 18 anos, nossos sentimentos à família. 15 pessoas se ferem após acidente com um ônibus do Transcol no Espírito Santo. Olha que coisa! 15 passageiros ficaram feridos após um ônibus do Transcol se envolver num acidente de trânsito. A motorista era uma motorista. As mulheres agora estão também dirigindo o ônibus, não era comum isso algum tempo atrás, mas agora sim. A motorista acelerou o coletivo ao invés de freá-lo, segundo foi divulgado, derrubando uma cerca e um poste. O veículo foi parar no meio do mato. Foi muita correria, gritos e sangue, disse um passageiro. Caso tenha sido registrada a queixa, a polícia investigará se houve falha humana ou mecânica no acidente. Uma adolescente que se feriu na testa e estava, inclusive, enfaixada, disse que houve gritaria, choro, desmaio e desespero. O caso se deu no bairro Cidade Continental, setor Oceania, no município da Serra, no último fim de semana, aqui na Grande Vitória, Espírito Santo. Suspeito de matar PM no Espírito Santo foge para o Rio de Janeiro. Olha, um traficante é o suspeito da morte recente do sargento PM Magno Colatti, de 47 anos, do bairro Mucuri, em Cariacica, Espírito Santo. Esse suspeito fugiu para o Rio de Janeiro, segundo a apuração do setor de segurança pública espírito-santense. O comandante da Polícia Militar, capixaba, Coronel Douglas Caos, informou que o sargento foi ao bairro cariaciquense fazer uma limpeza de um terreno quando apareceu um indivíduo numa motocicleta inquirindo-o, perguntando, abordando-os, e houve então um princípio de confusão. Olha só, o sargento teria se identificado como policial. O suspeito fez uma ligação telefônica e, em seguida, apareceu outro suspeito também numa moto que atirou várias vezes contra o PM. O irmão do policial, emocionado pela perda do parente, disse esperar que o assassino seja pego quanto antes e punido. O sargento deixou 3 filhos e a esposa grávida, gente. Nos últimos 4 anos, 12 policiais capixabas foram mortos. Vamos torcer para que tudo dê certo e haja a prisão do homicida, para que ele responda. Não vai trazer a vida de volta do valoroso policial militar, mas a justiça será feita, vai responder pelo crime. Vamos torcer para que isso aconteça. Homem morre após ataque em Aracruz, no Espírito Santo. 2 pessoas foram baleadas em Aracruz, no litoral norte do Espírito Santo, numa distribuidora de bebidas, no período noturno, e uma morreu. Os autores do crime foram 5 indivíduos que pararam o veículo longe do local e seguiram a pé a fim de perpetrar o homicídio. O falecido era um homem de 30 anos, cujo cadáver foi transportado para o Serviço Médico Legal SML. Ex-detento é vítima de homicídio na Serra. Olha, mais um homicídio. No bairro Vista da Serra, no município da Serra, Grande Vitória, Espírito Santo, na noite de domingo, dia 7 de julho de 2024, um jovem foi atingido por vários disparos, acabou sendo socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Trata-se de um rapaz de 28 anos. A mãe informou que ele estava preso, deixou o sistema penitenciário e se envolveu novamente com o tráfico de entorpecentes. Por isso, acredita-se que o crime está relacionado a gangues de drogas. Minha Nossa Senhora, a droga, gente, é um mal, e ao mal não se dá trégua. Saia desse mundo da droga. Né? São João Paulo II mesmo disse,
A droga é um mal, e ao mal não se dá trégua. Homem morre em hospital da Serra após esfaqueado no interior. Um homem morreu após passar por internação em estado grave no estado Jaime Santos Neves, na Serra, Espírito Santo. Consta da ocorrência que uma mulher estava sentada ao lado dele numa festa e um ex-companheiro dela viu. Após isso, ele teria saído e apoderado-se de uma arma branca, com a qual esfaqueou o rapaz por ciúme. Isso aconteceu em São Gabriel da Palha, município do Noroeste do Espírito Santo, e a vítima foi transferida para a unidade hospitalar da Grande Vitória, onde faleceu. É triste, né? Violência urbana. Amigos e amigas, agora é hora de falar da frustração do Brasil na Copa América. Oh, que saudade do futebol do passado no Brasil, hein? Brasil eliminado com despedida melancólica na Copa América. O Brasil foi uma grande frustração e decepção na Copa América 2024, futebol masculino continental, disputado nos Estados Unidos. Depois do empate com a Costa Rica em 0-0 na estreia, a vitória sobre o Paraguai por 4-1 na segunda partida e o empate com a Colômbia em 1-1 na terceira no grupo D, o Brasil foi eliminado da Copa América. A eliminação aconteceu na noite de sábado, dia 6 de julho de 2024, após a seleção perder nos pênaltis para o Uruguai nas quartas de final. Depois do empate de 0-0 no tempo normal, os uruguaios levaram a melhor nas penalidades máximas, fazendo 4-2. O Uruguai enfrentará a Colômbia agora nas semifinais. Pois é, era para o Brasil estar nessa semifinal, mas não deu, hein? Puxa vida, eu tinha alguma esperança. O jogo será agora no dia 10 de julho de 2024, nesta quarta-feira, às 21 horas, horário de Brasília, no Bank of America Stadium, em Charlotte, do estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Portanto, nas semifinais, classificou-se o Uruguai e o Brasil foi eliminado, infelizmente, né? Uma despedida melancólica. O presidente da Argentina participa de evento no Brasil e se encontra com Bolsonaro. O presidente da Argentina, Javier Milei, se encontrou com o ex-presidente da República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, no dia 6 de julho de 2024, sábado, no balneário Camboriú, estado de Santa Catarina. Milei visitou o território brasileiro a fim de participar da Conferência de Ação Política Conservadora, CEPAC, evento liderado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro. O discurso de Milei em sua primeira viagem ao país foi proferido no domingo 7 de julho de 2024. Jair Bolsonaro foi homenageado no evento de conservadores do espectro político da direita e chegou a se emocionar quando o deputado federal mineiro Nicolas Ferreira, do PL, fez uma exposição com falas e imagens muito cativantes, fazendo uma retrospectiva da vida de Bolsonaro. O evento é considerado o maior do segmento de conservadores do mundo. Entre os palestrantes inscritos foram anotados os nomes, por exemplo, do governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, senador Magno Malta, do Espírito Santo, deputados federais Júlia Zanata, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Caroline de Toni, Ana Campagnolo, Ricardo Salles e Gustavo Gayer, professora Cíntia Chagas e o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite. Lançado em 1974, o CEPAC reúne centenas de organizações conservadoras, milhares de ativistas e milhões de telespectadores e os melhores e mais brilhantes líderes do mundo.
Vale dizer que em 2023 foi realizada em Washington a 50ª edição do CEPAC americano. O site do encontro é cpacb.com.br. Olha, motoqueiro morre no início da manhã no trânsito da Grande Vitória, no Espírito Santo. Muitos motoqueiros estão indo a óbito por causa de acidentes, hein? Na rodovia do Contorno, na Grande Vitória, um motociclista morreu no início da manhã da última sexta-feira, dia 5 de julho de 2024. A vítima letal envolveu-se num acidente de trânsito na via pública, provocando comoção e congestionamento do tráfego, conforme foi registrado às 7h30, logo no início da manhã, quando as pessoas estão indo para o trabalho, hein? Roubo de carga aumenta no Espírito Santo. 1,4 bilhão de reais é o prejuízo de 2023 com roubos de cargas. Isso é o resultado detectado por representantes da área de transporte. O registro desses crimes aumentou no estado do Espírito Santo. Os caminhões com cargas valiosas são o alvo principal dos grupos criminosos. Nem na estrada, com seu caminhão, o motorista está livre dos golpistas. Falar em golpe, em ladrões, estelionato, golpe do consórcio resulta em empresas lacradas no Espírito Santo. 6 empresas de consórcio foram fechadas no estado do Espírito Santo por suspeita de aplicar golpes nos clientes. Casas, terrenos e veículos automotores eram oferecidos num esquema de falso consórcio. Uma mulher que foi lesada diz que tudo parece perfeito, como os documentos, por exemplo. O delegado da Polícia Civil, Eduardo Passamani, disse que o fechamento das empresas, em ação conjunta com o PROCON, tem o intuito de evitar que mais pessoas caiam na lábia dos estelionatários. Vitória e Serra são os municípios onde foram instaladas as firmas falsas. Ao todo, 12 empresas já foram lacradas. Mercadorias irregulares são apreendidas em território espírito-santense. Mais de 8 milhões de reais em mercadorias sem documento foram apreendidas no Espírito Santo. No caso, o dinheiro, né, o valor é em mercadorias. Isso aconteceu no Porto de Vitória em 2024 até o mês de junho. Trata-se de produtos vendidos por sites e empresas em geral sem registro de importação. São, portanto, mercadorias irregulares, segundo informou a Alfândega e a Receita Federal. Acidente com 10 mortos no interior de São Paulo. Meu Deus do céu! Olha essa notícia, 10 pessoas morreram num acidente de ônibus em Itapetininga, interior de São Paulo, repercutindo nas mídias em geral. No dia 5 de julho de 2024, sexta-feira última, os passageiros seguiam para o município de Aparecida. Nossas condolências aos familiares enlutados. Minha nossa, 10 mortos na estrada, gente. Não é fácil. Que Deus receba essas almas. Orla de São Pedro em Vitória tem primeira fase concluída. A primeira parte das obras da orla do bairro São Pedro, na área da Ilha das Caieiras, em Vitória, foi entregue na sexta-feira, dia 5 de julho de 2024. O prefeito Lorenzo Pasolini disse que está corrigindo um aspecto histórico do passado, voltando a valorizar o mar. Mais turistas, mais oportunidades e renda para os moradores são as consequências dos serviços realizados. Deck e pier se destacam junto à Baía de Vitória num cenário de cartão postal. A segunda etapa das obras chegará à Ponte da Passagem, em Andorinhas. O show da banda nacional Fala Mansa foi agendado para
a inauguração. Olha, eu gosto de algumas músicas desse grupo, hein? Fala Mansa, né? Então, deixa eu hidratar minhas pregas vocais. Fala Mansa é um grupo muito conhecido e deve ter sido um show muito bom, né? Bem, vamos a outra informação. O caso do desvio de doações para flagelados do Espírito Santo. Esse caso repercute ainda, ressoa, ecoa. Pelo menos 23 fogões e 32 geladeiras são produtos furtados de donativos armazenados na Companhia Nacional de Abastecimento Conab, em Cachoeiro do Itapemirim, no sul do Espírito Santo. Eram doações para flagelados das enchentes do sul capixaba, em março de 2024, como moradores de Apiacá e Mimoso do Sul, por exemplo. A Polícia Federal realizou a Operação Black Friday a fim de tentar elucidar o caso. Um empregado terceirizado da Conab foi identificado como principal envolvido, sendo desligado do órgão público federal após a denúncia. Há outras pessoas também envolvidas. Enquanto isso, pessoas que adquiriram na boa-fé as mercadorias começaram a devolvê-las, e o caso segue em investigação. Ex-PM é executado em seu ferro velho vilavelhense. Meu Deus, olha, que coisa! Executado dentro do seu próprio estabelecimento. O ex-policial militar Washington Luiz, de 55 anos de idade, foi executado em 5 de julho de 2024, dentro de seu estabelecimento de ferro velho, no bairro Cobilândia, em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. O assassino chegou numa motocicleta, entrou sozinho no local e matou o ex-policial na frente do filho e de empregados. A Polícia Civil investiga a dinâmica do crime a partir de filmagens de câmeras da área. Olha, o defunto foi levado para o Departamento Médico Legal, no caso aí em Vitória, a capital espírito-santense. Polícia Federal cumpre mandado em Vila Velha sobre vídeo sexual infantil. A Polícia Federal cumpriu, em 5 de julho de 2024, mandado de busca e apreensão na casa de um homem de 33 anos de idade. Isso aconteceu no bairro Santa Inês, em Vila Velha, numa investigação sobre o caso de um suspeito de baixar e compartilhar vídeos de abuso sexual infantil. O trigenário não confessou os atos e não foi preso. Os agentes da Polícia Federal continuam investigando se foram infringidos os artigos 241 e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, o famigerado ECA, né? Puxa vida, hein? É uma investigação ainda, mas é crime você baixar vídeos de crianças, vídeos para adultos, né? No caso, sexuais. Isso não pode. Cuidado você que lida com a internet. Carros clonados circulam no território capixaba. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu diversos veículos automotores com sinais de serem produto de clonagem. Carros com placas clonadas foram abordados, por exemplo, em Linhares, Aracruz e Viana, dia 5 de julho de 2024. Gente, tá difícil você descobrir se o carro é clonado ou não. Há muita semelhança entre as placas, né? São iguaizinhas, praticamente. Mulher surta ao ser parada no trânsito em Cachoeiro de Itapemirim. Uma mulher não gostou de ter a motocicleta apreendida pela Polícia de Trânsito em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo, e passou a destruir o próprio veículo de 2 rodas. Mesmo em momento de aparente surto, ela foi autuada por atraso de pagamentos de multas por vários anos e não possuir a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Seriam cerca de 5 anos de débitos. Olha, e não possuir a carteira ainda. Os débitos totalizavam R$20 mil. Nossa Senhora, mais
do que o valor da moto, acredito eu. A motocicleta foi guinchada para o pátio do Detran em Cachoeiro. Pastor morre em acidente. O pastor Ivan Costa, de 59 anos, morreu em acidente de trânsito dia 5 de julho de 2024, sexta-feira, na Grande Vitória, Espírito Santo. A vítima estava numa motocicleta quando aconteceu o inesperado, a fatalidade, indo a óbito. Traficantes atiram a esmo e provocam medo. Em bairro vitoriense, criminosos passaram atirando várias vezes no bairro Jesus de Nazaré, em Vitória, e seguiram para o bairro Praia do Suá. Os atiradores estavam numa motocicleta. Uma mulher que orava, olha, uma mulher que estava nas suas orações, gente. Já pensou? Uma mulher que orava no momento do episódio em seu domicílio informou que deu bastante medo. Mesmo você orando, estando com Deus, dá medo da atitude dos homens. Seriam 2 traficantes do bairro Morro do Jaburu, onde vários criminosos foram presos recentemente. Ninguém saiu ferido do episódio e o caso se deu no dia 4 de julho de 2024. Gente, é picardia uma coisa dessa, hein? É picardia. O sujeito do bem, né? A pessoa do bem, trabalha para encardir, para ter uma vida tranquila. Depois vá para casa, quer orar, rezar o terço, ou outras orações, quer descansar. E acontece isso, tiroteio no meio da rua, perto da Praia do Suá, um bairro nobre. Isso aconteceu no bairro Jesus de Nazaré, mas é próximo da Praia do Suá. E olha essa coisa aqui também, que a gente lastima muito, essa notícia da morte do sargento da PM em Cariacica. Meu Deus do céu. Enterrado o corpo do sargento PM assassinado no Espírito Santo. Foi sepultado na tarde do dia 5 de julho de 2024, no cemitério São João Batista, em Cariacica, sede, no município de Cariacica, na Grande Vitória, Espírito Santo, o corpo do sargento PM Magno Colatti Silva, de 47 anos. Houve a cerimônia de salva de tiros por seus colegas de farda. A mãe estava muito abalada e não quis falar aos repórteres. O policial atuava no 6º Batalhão da Polícia Militar, no município da Serra. O sargento Colatti, ele foi assassinado no dia anterior. Né? E essa notícia repercutiu muito quando, inclusive, esse agente público estava de folga. Ele foi baleado onde morava, no território cariaciquense. E depois, o comandante da polícia e o secretário estadual de segurança disseram que a caça ao criminoso seria implacável. Drogas apreendidas na Prainha, em Vila Velha. A Polícia Federal e a Polícia Militar do Espírito Santo apreenderam drogas numa peixaria do bairro Prainha, no município de Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. Foi na tarde do dia 5 de julho de 2024. Os entorpecentes chegavam em embarcações marítimas de pesca e peixes congelados e eram armazenados no local. Meu Deus do céu. Nossa Senhora da Penha, não é possível, né? Então, o entorpecente era misturado com os peixes ali para enganar a fiscalização, ninguém percebeu, né? Minha Nossa Senhora. Sérgio Reis, internado com problemas no coração. Aos 84 anos de idade, o cantor e compositor Sérgio Reis foi hospitalizado para tratar de problemas coronarianos em São Paulo, capital paulista. O veterano artista teve que suspender shows programados, pois precisou de intervenção médica devido a um problema no stent do coração. Sérgio Reis deve ficar em repouso por 5 dias
e depois então reprogramará suas apresentações artísticas. Enquanto isso, a Polícia Federal o indicia, e outras pessoas também, como o deputado Zé Trovão, por supostamente organizar atos antidemocráticos em 2021. Nossa solidariedade ao cantor e compositor Sérgio Reis. Eu me lembro muito da música dele, que fez sucesso no passado. Se você pensa que meu coração é de papel, não vá pensando, pois não é. Ele é igualzinho ao seu e sofre como o seu. Nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel 7919, você tem espiritualidade, tem notícia, tem humor leve. Agora é hora de notícia, né? Estamos no noticiário. Descontos indevidos no INSS são investigados. Dinheiro foi descontado ilegalmente de aposentados do INSS entre 2023 e 2024, nessa nova era do PT no Palácio do Planalto. Os descontos somaram mais de 2 bilhões de reais em pensões e aposentadorias sem o conhecimento dos beneficiários. Eram acordos com entidades que ofereciam serviços adicionais, como plano de saúde e seguros. O diretor de benefícios, André Fidelis, foi demitido e investigações estão em andamento pela CGU, a Controladoria Geral da União, e o próprio INSS. Olha, mais de 4.200 óbitos por dengue no Brasil em 6 meses de 2024. O Brasil terminou o primeiro semestre de 2024 com 6.159 milhões de casos prováveis de dengue e 4.250 mortes pelo mal. O painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde informou ainda que havia 2.730 óbitos em investigação. 4.367 mortes foram os números divulgados em 5 de julho de 2024, já na primeira semana do mês 7, no canal do YouTube Revista Oeste. A Oeste revelou ainda que o Ministério da Saúde da nova era do PT no Planalto gastou em 1 ano e meio quase R$1 milhão em campanhas publicitárias denominadas educativas com artistas. Em 2023, na campanha anti-Covid-19, a pasta despendeu R$540 mil com o pagamento de 18 cachês, contemplando, entre outros, artistas que participaram abertamente da campanha em favor da legenda petista e seu então candidato da Silva em 2022. Cada artista embolsou R$30 mil. Falando de dengue, ela é transmitida pela fêmea do mosquito Aedes aegypti e já causou, então, mais de 4.300 óbitos até o início de julho de 2024. Olha, uma nota sobre animais, uma nota interessante. Animal canino ajuda a localizar celular em sistema penitenciário. Uma cadela faz sucesso na Polícia Federal do Espírito Santo farejando celulares dentro de presídios. Trata-se da Zaya, que foi treinada também para encontrar armas. Especialistas explicam que os cães possuem habilidades que complementam o serviço dos policiais, chegando aonde seus olhos não alcançam. A Polícia Militar também utiliza cachorros, principalmente para localizar entorpecentes nas ações contra o narcotráfico. Chegamos ao fim de mais um web jornal do Paulo Maciel. Você que nos acessa meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel 7919 ou @Paulo Roberto Maciel 6/, ou ainda você que acessa o repórterpaulomaciel.blogspot.com. A paz de Cristo, a paz de Deus, Shalom Adonai. Obrigado.